Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa aula da explicação sobre a ferramenta de IA, de como é que vocês vão utilizar a nossa ferramenta de IA, né, a Synapse, que é a nossa ferramenta de interpretação de exames. Então, é a forma hoje como a gente vai colocar, como a gente evoluiu a planilha, né? Então, como a maioria que já teve a planilha, tinha a planilha até antes de me conhecer aqui na pós, que já tinha até antes de me conhecer, né, geral, né, da integrativa, a gente resolveu aprimorar a nossa planilha de exames, que é uma planilha, né, muito funcional, porque coloca para a gente, mostra para a gente ali as cores dos exames alterados, então isso traz para a gente muita segurança na hora de interpretar os exames, né? Então a gente resolveu aprimorar essa planilha de exames, né? Com algumas coisinhas a mais, claro, não é só as cores ali que vão ficar alteradas, mas aí a gente resolveu e conseguiu colocar isso numa ferramenta que trouxesse segurança para a gente. Então, não é como vocês pegarem um exame e colocar numa IA qualquer, né? Ela não vai sair fazendo interpretações, ela vai te guiar para o raciocínio clínico. A ideia dessa ferramenta é que ela te guie para a decisão clínica, te guie para a conduta clínica, e não somente, né, só te dá ali as respostas e você pega essas respostas e passa ao seu paciente. Porque a minha ideia de IA, né, eu sempre falo muito com vocês para a gente não deixar a tecnologia de lado, né, porque a gente é o futuro, então não tem o que fazer, mas a gente da integrativa, a gente entende que muita tecnologia pode ser que não funcione como deveria funcionar, porque obviamente não vai substituir, né, o olhar humanizado, não vai substituir o nosso olhar integrativo, né, coisa que a gente não lembra, coisa que a gente lembra de perguntar, e normalmente os profissionais que são comuns, vamos colocar assim, não lembram de perguntar. Então, quando é coisa básica, né, quando é você perguntar para uma IA, sei lá, quanto de água você tem que tomar por dia e como você pode dividir essa quantidade de água por dia, ok, né, é uma coisa. Mas fazer a nossa interpretação funcional dos exames é muito diferente, tá? Então, essa ferramenta, ela é para a gente, ela é um apoio à decisão clínica. Então, é essa a definição dela. Ela é um apoio à conduta para que você consiga, a partir dali, saber para onde você vai, tá? Então, essa ferramenta, eu vou trazer para vocês aqui, vou mostrar para vocês como é que ela funciona, né? Mas ela basicamente é isso, ou seja, né? Não é nenhuma substituição de nada, né? Ainda não é, porque a IA provavelmente vai substituir muitas coisas, né? Mas aqui é para a gente conseguir ter esse apoio, porque a gente não consegue, às vezes, lembrar de tudo, a gente não consegue lembrar nem dos nossos questionamentos e também a gente não consegue fazer todas as correlações, né? Acho que é humanamente impossível isso, né? Então, essa ferramenta, ela é para isso, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês verem como é que ela fica, né? Como é que ela ficou aqui. E ela, assim, é muito fácil, tá? Não tem muita coisa, não tem que mexer muito nela, não tem que fazer muita coisa para isso. Ela é uma ferramenta para exames, né? Então, ela é para exames, ela é para que você coloque um exame ali, ela interprete para você e te traga esse primeiro ponto, né? O que você vai analisar. Então, ela é para isso. Ela é para que você tenha esse primeiro contato, tá? Então, deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho aqui. Estão conseguindo ver, né? Cadê o chat? Aqui. Estão vendo minha tela? Agora que eu vi que eu acho que não estava com o som ligado. Acho que ninguém falou no som, não, né? Tô vendo na tela. Tá vendo? Agora que eu ouvi que tá no fone aqui, gente. Pera aí. Mas tá, vocês estão vendo, então tá bom. Então, ó, essa é a página inicial da Synapse, tá? E aqui a gente vai colocar o que vocês vão receber de acesso, né? Vocês vão receber o e-mail e a senha, né, de acesso. E é o que vocês vão receber e vocês vão entrar aqui com o acesso de vocês, tá? Assim que vocês entrarem, vocês vão ter a página inicial da Synapse. E aí, a página, ela é isso daqui, tá? No telefone ela vai ficar menorzinha, óbvio, né?
mas ela é basicamente essa parte de cima da sinapse com o espaço de você digitar aqui embaixo, tá? Esse espacinho aqui de baixo, você vai ver que tem o lugar de você falar com a sinapse, onde você vai digitar, certo? E tem aqui o clipezinho. Quando você clica nesse clipezinho, ele aparece para fazer download, fazer upload, né? Que você vai carregar o exame aqui, certo? Depois eu vou passar mais para frente com várias informações, tá? Então, só para vocês prestarem atenção para vocês entenderem, tá? E aí, ó, você vem aqui, upload local, clica no upload, ele vai abrir a tela para vocês, e aí vocês vão na parte de pedir. Onde é que eu acho aqui agora? Pera. Meu Deus. Deixa eu pegar aqui um exame, para ficar mais fácil de eu achar ele. Eu não coloquei ele. Aqui estava fácil. Separar um exame aqui para vocês. Cadê? Ah, tá em download. Vou deixar mais fácil, esqueci. Aqui, ó. Vou colocar um exame meu, que eu sei que tem os biomarcadores todos. E aí, você carrega aqui o documento que você vai utilizar, certo? Eu estou colocando aqui um documento meu. Então, percebe aqui no cantinho, né, inferior, aqui no cantinho inferior esquerdo, vai ver que já subiu aqui o PDF. Só que aí você precisa digitar uma mensagem aqui, tá? E aqui, gente, não é uma IA comum. Você não precisa mandar aqui oi, né? Não precisa mandar preciso de ajuda, nada disso, tá? Você já vai mandar a mensagem direto aqui para a IA. Então você colocou aqui o exame e você envia a mensagem: me ajude a interpretar. E aperta Enter. Quando você aperta Enter, ele vai entender o que é para fazer, certo? Ele vai começar a analisar o documento, ó, e vai gerar a primeira pergunta. É a única pergunta que ele vai fazer antes de analisar o exame, tá? Por quê? Porque ele, dentro da base de dados dele, ele tem aqui os exames dessas três fases, né? Tanto para o masculino adulto, feminino adulto, quanto para o infantil. Então, ele primeiro precisa que você selecione isso. Você vai clicar, aqui no, como é meu exame, eu vou clicar em feminino, e aí ele vai começar a analisar o exame em si, tá? Ele vai começar a processar as informações, vai olhar cada uma das páginas, né? Então, se não me engano, esse exame aqui, ele tem, deixa eu ver aqui que ele está aberto em PDF, ele tem 30 páginas. Então, você consegue ver, você consegue colocar aqui, né? Ele vai conseguir analisar para você todas as páginas do exame. E aí, basicamente, essa IA, ela é para isso. Ela vai resumir para você, trazer as informações do exame para você, entende? Ela não vai fazer a prescrição funcional, nada disso. Ela vai interpretar, e aí, inclusive, aqui tem algumas coisas que ela vai te indicar fazer, né? E ela vai analisar isso, tá? E a gente espera esses segundos, esses minutinhos. Quanto mais exame tem, ou seja, quanto mais páginas tiver esse PDF, mais ela vai demorar para analisar, certo? Mas aí é importante que vocês não saiam da página, tá? Então deixem a página aberta, ou então o que vocês podem fazer? Vocês podem, ao invés de vocês minimizarem ela, vocês vêm aqui nesse quadradinho do lado, esse que tem aqui em cima, lá em cima no inferior direito, né? Tem do lado do X, tem aqui tem um, como é que fala? Um quadradinho, né? Tem um quadradinho aqui. E aí, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. E aí, quando você clica nele, ele deixa a página menor. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Ficou menor a página, tá vendo? Quando ela fica menor assim, você consegue continuar mexendo no computador Oi, você me enquanto ela vai ouve? abrindo aqui, tá? Perguntar alguma coisa, Rodrigo? É porque eu não consegui acessar essa planilha. Eu só vi na videoaula. Não, não, mas aqui não é planilha, não. Aqui é a ferramenta de IA. Ninguém tem acesso ainda, tá? Ah, tá. Mas eu queria falar sobre o que eu não consegui fazer, entendeu? Ah, tá. Eu Você sei não que você está conseguiu a falando de outra planilha. coisa. Não consegui abrir a planilha. Entendi. Você chamou a Vamos ver Marina? se tá. Conversei com a Marina, eu revirei tudo. Será que porque eu tô olhando pelo celular, tem que olhar pelo computador? Não, ela funciona no telefone também. Não tão bem Ah, quanto no celular, mas ela funciona. Quanto no computador, mas ela funciona também. eu pus lá PDF, que é material isso, não tinha nada disso. Mas então Tá. tá, depois eu vou lá de novo. Não, depois eu olho para você aqui então. Ah, desculpa interromper aí, tá? Não, não, É porque a tudo primeira bem. vez que eu tô usando, aí eu Tranquilo. apertei aqui o microfone para ver se funcionava mesmo. Não, tudo Tá bem, certo? tranquilo. Beleza, obrigado. Fui. Ó, pessoal, aí
aí abriu. Esse aqui abriu a primeira parte, certo? Qual é a primeira parte? Fazer o que a gente fazia com a planilha de exames, certo? Então, ela leu aqui os dados, então todos os exames que estão aqui nesse PDF que eu enviei, ó, ela foi colocando. Então, primeiro biomarcador que está na planilha, ó, que está no meu exame, né, o PDF que eu enviei, o primeiro é a vitamina D, então ela colocou aqui o resultado, certo? O valor ideal daqui dentro, e esse aqui, depois vem hemácias, hemoglobina, hematócrito, certo? Então, ela pegou todos os exames e colocou aqui, né? E aí, ó, já tem um pontinho aqui, tem um pontinho aqui já. Cadê? Depois eu vou fazer ela ler o exame de novo aqui. Eu acabei de fazer e ela leu o exame de vitamina D normal. Mas é uma IA, né? E aí, quero mostrar para vocês o que ela traz para vocês de informação, tá? O que acontece aqui? Primeiro ponto, né? Ela traz a prioridade. Então, não é só isso aqui para você saber o que está alto e o que está baixo, igual é a nossa planilha de exames hoje, né? Além disso, ela traz para você a interpretação. Então, aqui, por exemplo, ele traz a prioridade. O que precisa nesse exame aqui de atenção imediata? Ou seja, o que você vai investigar aqui antes de tomar qualquer decisão em relação a esse paciente? Primeiro ponto, questão de padrão das hemácias, né? VCM, HCM estão alterados, aí a hemoglobina está levemente alterada. E aí, mostra aqui, tá vendo? Ó, ele trazendo para vocês, né? VCM e HCM estão baixos, certo? O RDW tá alto e a hemoglobina tá baixa. E aí ele fala, por que é prioritário? Né? Porque sugere alteração de eritropoese. Então você vai ter que fazer depois as correlações com ferro, com inflamação, com perdas, né? Então se teve algum histórico antes de perda, mesmo com ferro sérico normal, pode ter alteração aqui, certo? E aí o que falta para fechar? Isso aqui ele vai trazer de novo com mais detalhes mais para frente, mas só para você entender que aqui é uma visão funcional geral, né? Segundo ponto, atenção imediata, padrão inflamatório. PCR está 0,16, fibrinogênio está alto e ácido úrico está alto, certo? Então aqui, esse PCR que ele calculou, né, ele calculou como PCR alto, ele entendeu que esse PCR está alto, então isso sugere um padrão inflamatório. E aí o que você faz? Você vai no exame, você pega o exame o exame como é que fala? O PDF que você tem, né? E analisa lá o exame. Vê se realmente esse exame está alterado ou não, tá? E aí, se tiver alterado alguma coisa, você pode perguntar para ele depois. Você pode falar com ele que está alterado e você coloca o valor aqui depois, tá? Por exemplo, aqui ele entendeu que o PCR de 0,16 é um PCR que está alto de acordo com a nossa base de dados, certo? E a nossa base de dados normalmente é um PCR, esse aqui deve ser ultrassensível, né? Já está 0,5, tá? Mas olha só, padrão inflamatório, então analisar direto. Eixo tireoidiano, analisar. Por quê? Porque está aqui com TSH e T3 livre, porém T3 reverso está alto e T4 está baixo. Ele está dentro do intervalo, mas está baixo. Então, também analisar. E a parte de metilação, certo? A B12 está baixa, a homocisteína está alta. Então, ou seja, a gente tem um padrão aqui de falta falta nutricional para a parte de metilação, certo? Depois ele vem com um outro perfil, né? Que é estratégico, ou seja, depois que você resolver a parte imediata, você vai resolver isso aqui, que é perfil glicêmico, a insulina está mais alta, a insulina de 10,8 está alta, né? Esse exame meu aqui, gente, é de 2024, tá? É de novembro de 2024. E aí, como tá o padrão, a glicose está 85, mas a hemoglobina está alta. A insulina está alta, né? 10,8. Enquanto a hemoglobina glicada está 5,3. Normalmente até 5,2, até 5 que eu gosto, tá? Então, ou seja, sugere isso, uma hiperglicemia fraca ainda, está começando, né? Mas já tem ali alguma coisinha. E aí vem o perfil lipídico, analisar depois, o eixo gonadal também, por causa do adrenal, né? Analisar em relação ao PTH alto com a vitamina D, e aí ele mostra, beleza, ok. O que é depois para você manter em monitoramento que está dentro do aceitável, mas está fora do ideal? Ou seja, está dentro do valor de referência, mas está fora do nosso negócio interno. Tá vendo que está aqui está dentro do aceitável, mas fora do ideal interno. Quando tiver algum dado assim, né, valor interno, valor da base, valor T4 da base, D da base, quer dizer que é da nossa base, né? Porque o valor de referência do laboratório falou uma coisa e a gente falou outra. Então, a IA precisa separar isso. Então, ela fala que está dentro do aceitável, ou seja, está no valor de referência do laboratório, porém,
está fora do ideal da nossa base de dados interna. E aí ele traz para você aqui o que é que está dentro, né, mas que precisa depois de um monitoramento. E aí ele te dá o comando aqui, ó. Então, pode continuar para o próximo módulo? Responda OK para continuar. Por quê? Porque senão ele ia sair fazendo um monte de coisa de uma vez, a gente ia ficar perdido. Então, leu essa parte, vai lá e digita OK e manda o Enter. Aí ele vai continuar fazendo a interpretação, passando para os próximos módulos agora, né? E aí, ó, acabou de ler, você volta aqui. O que ele está entrando agora? Agora ele está entrando nas correlações por eixo, tá? Então, olha só como que facilita isso aqui para a gente, né? E aí, o que são essas correlações por eixo? É como que você vai ler os exames aqui, um casado com o outro, né? Então, primeiro ponto aqui na parte dos marcadores do hemograma, né? Ele vai sugerir para você aqui uma forma de interpretação. Então, ele vai falar aqui, ó, que existe o padrão microcítico hipocrômico, né? Com a anisocitose, porque o RDW está alterado, que sugere alteração na produção ou na maturação eritrocitária. Mesmo com ferro sérico na faixa ideal, o conjunto não exclui a deficiência. Por quê? Por que não tem uma deficiência funcional? Por que não pode excluir a deficiência funcional de ferro aqui, né? Porque nós temos... pode ser que aconteça uma outra coisa. Pode ser que a gente tenha uma outra coisa a analisar nessa paciente, né? Que a gente não sabe. E aí vem, o que ajudaria a fechar o diagnóstico aqui, fechar o raciocínio? Se tivesse saturação de transferrina, se tivesse transferrina e TIBC, tivesse reticulócito e o esfregaço periférico. Aí aqui vai de vocês, tá? No meu caso aqui, por exemplo, eu pediria mais saturação de transferrina, no máximo não pediria nem os outros 3, mas eu pedi para ele colocar essas opções, né? Porque tem profissionais que gostam de pedir mais exames para terem mais segurança mesmo para fechar depois o diagnóstico mais à frente, né? E aí eu gosto de pedir aqui um desses biomarcadores, né? Nesse caso aqui eu gosto de pedir a saturação de transferrina. E aí vem a segundo ponto, né? Inflamação. Então ele ensina aqui em relação a isso, né? Então mostrando aqui, ó, o PCR, o fibrinogênio está alto, o ácido úrico, né? Está um pouco alto e o não HDL também. Então a gente consegue ver que ele consegue fazer essa correlação, certo? Se está acima do ideal, o não HDL elevado reforça a necessidade de correlação com o risco cardiometabólico, né? Mesmo triglicéridos e colesterol estando preservados, ou seja, estão na dosagem ideal, né? O que ajudaria a fechar aqui? Fazer pressão arterial e circunferência abdominal para saber aqui, né? A insulina de jejum e o Roma, a insulina a gente já tem, certo? A insulina a gente já tem e o Roma a gente pode calcular lá no site, ao invés de a gente pedir um exame de Roma, já que a gente já sabe como calcular, certo? A repetição da PCR, para ver se realmente existe essa persistência de inflamação, né? E a ferritina, né? Nesse caso aqui, ele não achou a ferritina, certo? No exame tem a ferritina, eu procurei aqui, tem a ferritina, tá? Ele não achou a ferritina, mas você pode tanto colocar aqui o exame para ele refazer isso daqui, como você pode só analisar. Ah, beleza, eu já tenho a ferritina e a ferritina dela não deu alterada, então não vai ser esse estoque de ferro superestimado, né? E aí vem outro ponto, outro trecho, né? Que é outro eixo, né? Que é o eixo metabólico. Associando aqui glicose, hemoglobina glicada e insulina, certo? E aí ele pede o Roma, né? Ele fala por quê que isso, pede o Roma, pede triglicérides HDL para saber, né? Para identificar se tem risco metabólico, a gente fazer aquela relação, certo? O quarto, perfil lipídico, então trouxe aqui também os exames de perfil lipídico, né? Mostrando HDL abaixo do ideal, né? Para conseguir causar com as informações. Então, a gente associando com uma insulina mais elevada, com o PCR elevado e fibrinogênio aumentado, sabe que é inflamação e está alterando o perfil metabólico lipídico, certo? E aí, ele também sugere o que poderia ajudar aqui, né, a interpretar esse exame do jeito correto, tá? Marcadores do outro eixo tireoide, então ele trouxe também aqui, ou seja, tudo o que é para você analisar e você correlacionar, ele vai trazer para vocês. Ele faz informações, certo? Trouxe aqui do eixo de hormônio sexual, né? E vai trazer para você tudo o que é para ser analisado aqui, tá? E aí, ó, no finalzinho, ele pergunta a mesma coisa. Posso continuar o próximo módulo, certo? Então você sempre vai ter que dar um OK aqui, escrever OK, né? E Enter, para ele continuar fazendo a análise, tá? Porque para você conseguir separar isso por etapas, né? E aí, agora ele vem com a parte de exames que a gente pode pedir, né? Foi isso que eu falei. Então, o que você pode pedir aqui de exames? Então, para o eixo hemograma, né? Você pode pedir reticulócito, saturação de transferrina, né? Transferrina e esfregaço. E aí, como eu falei com você, não é obrigatório, né? Para eixo de inflamação, ApoB,
o PCR de novo, analisar a circunferência abdominal e analisar a pressão arterial, certo? Para o eixo metabólico, Roma, então você já vai fazer o Roma, certo? Você pode pedir a curva glicêmica, você vai fazer a relação triglicéridos HDL, certo? E fazer essa avaliação de adiposidade central. Tá vendo que ele sempre vai trazer para você 4 outros exames que podem te ajudar a fechar esse diagnóstico mais pra frente, né? Fechar esse prognóstico para nós profissionais que não somos médicos, né? E para que o profissional médico consiga fechar o diagnóstico analisando isso, tá? E aí vem, ó, por esse tireoide, ele pediu o T3 reverso de novo, o T3 reverso deu alto, né? Pediu ferritina, selênio e iodo. Para o meio de metilação, pediu folato sérico, pediu ácido metilmalônico para ver, né, se a gente consegue aqui identificar se essa B12 realmente está sendo funcional ou não, certo? Pediu aqui OB6 e hemograma seriado para ver essa parte hematológica, né, de novo. Eixo hormônio, né, pediu todos os exames aqui também. Rim, pediu de novo. E a parte de vitamina D, cálcio e PTH. Então, esses exames aqui, esse módulo que ele é liberado agora, né, que é essa outra parte, ele te mostrou aqui o que você pode pedir de exames para complementar essa conduta, para complementar o que você vai pedir, certo? E aí, manda OK de novo. Quando você manda OK, ó, ele vai para outra parte, né? Que é uma parte bem interessante que eu coloquei para vocês, porque é uma parte que normalmente a gente não lembra, tá? A gente sempre tem alteração em exame, certo? Quem já passou aqui pela parte da parte de exames, né? Já entendeu isso, que já passou da parte aqui da parte medicamentosa também, já entendeu isso, como é que o medicamento pode alterar biomarcador, tá? E aí, gente, lembrando o seguinte, na nossa planilha de anamnese, a gente tem os medicamentos que alteram os micronutrientes, né? Alteram as vitaminas, minerais, aminoácidos. Aqui não é isso, tá? Aqui são os medicamentos que podem alterar os exames. Então, você não vai aqui responder isso aqui para IA. Você vai se responder, você vai pegar esses dados aqui para você perguntar para o paciente, tá? Então, por exemplo, se aqui for na pré-consulta, ok, você consegue pegar esses dados, já consegue trazer esses dados para você conseguir casar as informações depois, né? Se estiver na consulta também, tá vendo que é muito rápido, né? Você não espera muita coisa. Então, aqui, por exemplo, ó, deu padrão microcítico hipocrômico, certo? Com anisocitose, ou seja, RDW alto. E aí, o que você vai analisar? Né? O paciente está usando antiácido, ele usa inibidor da bomba de prótons? A gente como pega certinho, né? Eu uso pantoprazol. Porque isso reduz o quê? A absorção de ferro B12, né? Eu usava com mais intensidade antes, agora eu uso menos, né? Essa pessoa faz uso de suplementação de ferro, B12, folato, multivitamínico? Como é que tá essa adesão, certo? Existe um consumo elevado de chá, café, fibra, junto com as refeições, que pode interferir nessa disponibilidade de ferro? Então, isso daqui não é para você responder para IA, tá? Não é para você trazer essa anamnese aqui para IA. É para você colocar isso como informação, tá? Para você colocar isso como o que você vai perguntar para o paciente, como que você vai guiar isso com o paciente, tá? Porque aqui a gente já sabe que está na parte de interações. Então, os exames que deram alterados, né? Aqui é onde vai trazer essa informação para você de que talvez pode ser um medicamento que ela tome, certo? Então, ó, em relação à inflamação, esse paciente está usando corticoide, anticoncepcional ou outro fármaco que pode alterar esse perfil inflamatório metabólico? Existe padrão de sono desse paciente? Está irregular? Existe estresse crônico? Existe baixa atividade física? Né? Ou seja, tudo aqui você vai perguntando isso depois para o seu paciente. Então, essas perguntas são para você se guiar, entende? Não para você mandar aqui. E aí, o que? Isso aqui vai te guiar, vai te mostrar o que pode alterar e medicação, as interações que podem acontecer aqui, tudo que pode estar alterando esses exames. E aí, a gente vem aqui para um OK, né? De novo, para que a gente faça aqui, então, o fechamento clínico, né? Então, aqui, ó, ele trouxe para você aqui um termômetro, né? Que é o termômetro de certeza. O que você vai analisar primeiro com esse paciente? Você vai analisar hemograma. Então, primeiro você vai focar na parte de avaliação sanguínea para hemograma. Depois você vai analisar a parte de inflamação e risco metabólico, certo? Glicose, insulina. Então, aqui, ó, ele te dá essa síntese curta. Então, ele mostra para você aqui, ó, maior prioridade. O que você tem que dedicar agora para resolver é investigar esse padrão microcítico hipocrômico com a anisocitose. Então, aqui, o que você vai analisar primeiro? Deficiência de B12, de B9, de folato, de ferro, analisar como que está essa produção, como é que está a medula desse paciente, como é que está... Entende? Você vai analisar todos esses pontos primeiro, certo? Principais eixos de atenção. A eritropoese, que a gente acabou de falar com ferro, né?
Depois, inflamação e metabolismo, porque pode ser que inflamação e metabolismo pode estar desencadeando isso aqui, certo? Consequentemente, metilação, metilação barra B12, né? Ou seja, a metilação, a submetilação com baixa de B12, com baixa de B9, causa deficiência de eritropoiese com as deficiências de vitamina. Então, tem o ferro, por exemplo, analisar a deficiência de ferro. Então, ou seja, ele traz para você aqui toda essa informação, certo? Então, você vai analisar aqui, pedir os próximos exames, né? Aqui você vai começar a consulta com o seu paciente. Daqui para frente é onde você vai com todos os pontos que você achou aqui, tá? Agora eu vi que tem um monte de mensagem no chat. Deixa eu voltar aqui para ver. Ah, tá. Você está falando só do acesso, né? Beleza. O acesso vai ser enviado para vocês, tá bom? O acesso vai ser enviado para vocês ainda. A gente vai enviar um formulário para vocês, porque aí vocês vão ficar utilizando, né? Vocês vão utilizar ela ali, vai ser liberado para vocês utilizarem enquanto vocês estiverem dentro da pós-graduação, né? Então vocês vão conseguir utilizar essa ferramenta, né? Agora no começo que a gente está colocando ela aqui para vocês, né? Vocês vão conseguir ter acesso a ela. Não tem uma quantidade de exames, né? Então é só questão de você ir analisando mesmo com o tempo a quantidade de seus pacientes. E aí, vamos para as coisas aqui que a gente pode analisar aqui diferente, né? Primeiro ponto, tá? Aqui na planilha, gente, eu sempre vou falar planilha. Tem 4 anos que eu falo planilha. Não vai ser hoje que eu vou trocar para painel, né? É difícil. Aqui no painel, você vê que tem aqui no cantinho, né? Vocês analisando aqui, vendo toda a planilha, a, a tela aqui para vocês, vocês podem ver que aqui no cantinho superior direito, né, tem aqui um desenhozinho, que é a marca que desenvolveu esse negócio, e tem aqui uma setinha, um negocinho parecido de reciclagem, né, que é aquela setinha de atualizar. Quando você clica aqui, você redefine essa conversa, ou seja, você apaga e começa de novo, ó. Então, vamos começar de novo, tá? Então, caso aconteça algum erro, né? Caso tenha, por exemplo, você viu que analisou o exame e não analisou direito, redefina, comece de novo, tá? Para que você consiga ter para que você consiga ter o exame do jeito certo. Eu vou colocar de novo aqui o exame, para vocês verem que talvez ele vai pegar Cadê? Ó, vou começar do zero aqui, ó. Me ajude a interpretar. Vou começar do zero para ver se se vai faltar alguma análise dele aqui, né? Pode ser que quando vocês coloquem o exame, ele analise, né, tudo e pronto, não falte nada. E pode ser que falte algum biomarcador ou outro. Acontece muito, tá? A IA, ela confunde, por exemplo, um biomarcador que é muito clássico, nós estamos tendo muita dificuldade, inclusive, de alterar isso, né? Porque a IA ela não entende muito bem, por exemplo, TGO e TGP, né? Tem laboratório que coloca TGO, tem laboratório que coloca, né, TGO e TGP, tem laboratório que coloca AST, ALT, tem laboratório que coloca um nome, aspartato, glutamato, aspartato, não sei o quê. Então, essas coisas confundem a IA, porque a gente tem que dar um comando para ela, né, e ela vai executar o que a gente fala. Então, se eu falo com ela, olha, TGO é isso, TGP é aquilo, né, ela meio que vai entender. Porém, tem laboratório que abrevia. Então, o laboratório às vezes não coloca aspartato, né, ela coloca lá transaminase, aspartato, não sei o quê. Entende? E aí é um nome diferente. A IA não é igual a gente que fala assim, então pode ser que é assim. Não é assim que a IA funciona. A IA ela tem dados e ela só busca esses dados, tá? Que é, inclusive, uma segurança pra gente, né? Eu não queria que pegasse uma IA e ela pegasse dados de fora. Então, tudo que está nessa IA foi a gente que carregou, entende? Os dados, tudo que está aqui dentro foi a gente que carregou. Então, ela não busca assunto de fora, ela não busca informação de fora, certo? Então, essa é uma coisa que, inclusive, eu queria para me dar mais segurança, né? Para eu saber que aqui tem o que eu estudei, certo? Aqui tem o que eu quero que tenha, né? Porque senão acaba pegando informações de outros lugares com que comprovação, né? Com que isso é difícil a gente, né? A gente conseguir isso. Então, ó, coloquei aqui de novo o exame. E aí, ó, eu tô vendo um erro dela aqui. Eu já vou testar com vocês. Ela fez a mesma coisa, certo? Igual no começo. Eu não sei se vocês perceberam,
mas ela tá com, tinha outros biomarcadores que estavam assim, ó, igual a vitamina D que tá aqui, ó. A vitamina D aqui tá falando não comparável com segurança, ou seja, ela não encontrou na nossa base de dados o resultado para a vitamina D. Só que a gente sabe que a vitamina D é um biomarcador mais comum, é óbvio, né? Que teria aqui dentro. Então está aqui dentro. Ela só não encontrou essa informação. Tá vendo que ela não achou o valor ideal? Então, ou você coloca aqui, né? A vitamina D, o valor ideal é tanto, para ela continuar fazendo isso. Deixa eu colocar isso para vocês verem. Deixa eu tirar esse negócio maiúsculo, né? Parece que estou gritando. Vitamina. Nossa, eu não estou enxergando porque tem um negocinho aqui. Vitamina D tem valor ideal de, opa, vamos colocar de 50 a 100. É nanograma por ml? É, né? Eu sempre confundo a vitamina D. É nanograma por ml. Oi. Oi, quem tá te querendo tirar dúvida? Deixa eu ver aqui. Pera. Ah, pronto. Aqui, pessoal. E aí, ó, mandei para ela aqui da vitamina, certo? Então, ó, com essa referência, ele fica ligeiramente abaixo do ideal interno. Tá vendo que eu falei a expressão interno com vocês? A expressão interno é para ele falar que, ok, então quer dizer que o valor ideal que você está falando é esse, porque tem lá o valor de referência. O valor de referência está me falando isso aqui. Mas já que é isso, então tá. Então, portanto, entra como baixo. E aí, isso não muda, né, as prioridades principais já apontadas, mas adiciona um achado de suporte subótimo, certo? E aí a gente vai, continua isso, continua com com a interpretação, certo? Para a gente conseguir achar aqui o restante das coisas que a gente vai fazer. Então, é só vocês colocarem aqui o dado, tá? O dado que não encontrar, por exemplo, nesse caso aqui, ele não encontrou a vitamina D, né? E aqui eu tenho certeza que tem a vitamina D aqui dentro, porque é um dos principais que a gente usa, né? E os outros, ó, ele colocou todos, tá vendo? E aí, antes, né, quando eu fiz a primeira vez, ele apareceu alguns aqui que não tava como ideal. Então, quando for assim, refaz, né? Abre aqui de novo, põe o exame de novo, coloca ele para fazer de novo, porque às vezes ele tá faltando só dar uma pesquisada melhor no exame, tá? Mas não coloque o exame de novo aqui sem você, como é que fala? Sem reiniciar isso aqui, porque ele já viu antes o PDF, entende? Então, quando você reinicia, você meio que zera o sistema, né? E aí ele consegue trazer para você as informações. E aí, ó, vieram de novo as informações, certo? Então, eu coloquei ok, ele continuou, certo? Eu corrigi ele com a vitamina D, ele entendeu e eu mandei o ok. Então, ele continuou. E aí, continua do mesmo jeito, ó, fez aqui o padrão, bonitinho, certo? Ok, chegou no final, ok de novo, né? E aí, ele traz de novo a informação. Ó, agora são os exames que fecham, né? Para ajudar a fechar esse diagnóstico, certo? Aqui de novo, ok. Ele vai trazer de novo para vocês agora a parte de interações, certo? Ó, o que pode gerar interferência? O que pode gerar interferência aqui? E traz o termômetro com o fechamento, tá? Então, ó, o que você vai analisar primeiro, né? O que você vai colocar como prioridade? Mesma coisa. Você viu que ele trouxe basicamente a mesma coisa para mim. Mesmo eu corrigindo ele em relação à vitamina D. Ele já tinha entendido isso, né? Ele entendeu que a vitamina D estava baixa. Mas aqui, ó, analisar os pontos, certo? Então, a IA, ela trouxe pra Viu, gente... Peraí, só um prof? minutinho. Sim, Se então ali no Home Here, vamos supor que ele pediu ali, eu faço o cálculo, eu consigo jogar ele ali o valor para ele dar essa sim, continuidade? consegue, Ah, consegue. tá. Você pode Perfeito. colocar aqui, ó, Roma, Roma IR deu, sei lá, vamos colocar um valor 2,8. Que ele tem essas informações, certo? Olha lá. Com Roma, a leitura do eixo glicose, insulina, metabolismo energético fica mais consistente com resistência insulínica leve a moderada, certo? Por quê? Porque já tinha insulina que estava alta, certo? Com a glicose normal, mas a gente sabe que o muito importante aqui é a insulina, certo? Então, reforça a prioridade metabólica. HDL está baixo, o não HDL está acima, o PCR e fibrinogen estão altos e o ácido úrico gama-GT está acima do ideal. Aqui, ó, um outro ponto que eu lembrei aqui, ó. Ele entendeu que o PCR de 0,16 tá alto. E eu vou falar isso com ele, né? O PCR
está com valor de 0,16, o que é abaixo do valor ideal de 0,5. Vamos ver se ele vai entender agora. Ele entendeu que 0,16 está maior que 0,5. Pronto, ó. Agora ele entendeu. Certo? Então não está alterado nessa leitura aqui. Entende? A correção do eixo inflamatório. Então o P certo é ideal, mas o fibrinogênio ainda está muito alto. Certo? Não errou em questão de inflamação. O PCR só não está alterado. Então aí, ó, se você quiser, ele vai atualizar aqui. Aí você fala, atualiza. Aí ele atualiza para você com as novas informações. Certo? Quem foi que perguntou? Eu não vi a caixinha. A caixinha de quem perguntou agora. Foi eu, a Mariane. Mariana. Só que não tá iPhone aqui, Mari. Sim. E assim, no caso, outros valores que não sejam exames, ele não, vamos supor ali, ele pediu a questão da circunferência abdominal. Se eu Sim. colocar esse valor ali, ele daria ou não? Seria Ele te só mesmo valor de ajuda. exame? Ele te ajuda. Só que como ela não é Uhum, uma IA de anamnese, ela sim. talvez vai faltar alguns dados, entende? Ah, entendi. Mas ele consegue meio que casar as informações, correlacionar as informações, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar valores aqui, ó, pressão arterial de 140 por, sei lá, 90, porque a pessoa está alterada, né? E a circunferência, a gente não lembra circunferência abdominal, não. Tanto tempo que eu não atendo presencial. Coloca 102, um exemplo. 102 centímetros. Eu não lembro. 80. Ó, ele já refez aqui o negócio, tá vendo? Ó, aumenta bastante a relevância cardiometabólica, certo? PA, circunferência, aí casou tudo. Com Roma, insulina elevada. Então fica mais compatível com risco metabólico aumentado, cardiometabólico aumentado. Então precisa fazer o que que tá aqui, ó, o que que ele achou, né? Adiposidade central, resistência insulínica, alteração de perfil lipídico, pressão na faixa elevada, certo? Óbvio que isso a gente já sabe que a pressão está elevada, a gente já sabe que a circunferência está mais alta, mas ele vai trazer isso aqui para você colocar como prioridade. Entende? O que você vai analisar com prioridade aqui? E aí, mesmo com essas alterações, então olha só, o que você vai analisar? Repetir a pressão arterial, certo? O exame de pressão arterial, revisar esse perfil lipídico, fazer o ApoB. Então, vai lembrar que esse exame ele agora tem que ser pedido para você saber como que está essa análise de esse padrão do colesterol, né? Avaliar a função hepática e fazer a correlação. Então, aí agora você vai entrar aqui com a anamnese. Você vai entrar com sono, com álcool, com alimentação, com atividade física, com as medicações, com histórico, com tudo. Você vai fazer a anamnese completa a partir daqui, entendeu? Você pode colocar aqui, atualize com as prioridades. Ó, pronto. A partir de agora, você vai fazer. Ó, tá vendo que ele inverteu a ordem? Ao invés de você se preocupar primeiro com o padrão microcítico hipocrômico, ele colocou o cardiometabólico primeiro. Por quê? Porque já tem uma pressão elevada, e a pressão elevada, ela é prioridade, certo? Então, ele alterou aqui. Então, agora, ao invés de você se preocupar imediatamente com o padrão microcítico hipocrômico, você vai preocupar com o cardiometabólico aumentado. Então, aqui primeiro agora você vai preocupar em pedir um ApoB, né, em analisar, em diminuir gama-GT, diminuir ácido úrico, né, toda essa parte dessa alteração primeiro, para depois você pensar em outras coisas, entendeu? E aí, gente, aqui, ó, no cantinho, deixa eu ver, cadê? Vocês vão conseguir ver aqui. Cadê? Resposta. Eu vi que agora esqueci. Onde é que eu vi ele? Socorro, suporte. Cadê o negocinho de baixar? Qualquer conversinha. Não tá. Não tá aqui. Peraí.
Tá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui eu achei aqui, ó. Tá vendo que cada janelinha dessa, cada módulo que aparece aqui, no canto direito do módulo, né? Ou seja, não é lá em cima, não. É no canto direito superior da caixinha. Então, tá vendo que aqui tem a respostinha dele aqui, certo? Daqui módulo 5, parará. Daqui, ó, lado de cá, lado direito, tá vendo que tem aqui tanto o de copiar, então você pode copiar isso daqui que tá aqui, certo? E botar num Word, por exemplo, se você quiser mandar para o seu paciente, como você pode baixar direto aqui, ó. E aí você pode baixar tanto como planilha, então ela vai baixar em formato de, tá vendo aqui em cima aqui, ó, formato de Excel, né? Quanto, quer ver? Deixa eu baixar aqui também para ver. Qual que é o copiar? Ah, tá. Esse é copiar. Tá bom. Então, pera. Deixa eu pegar esse último aqui, ó. Ah, entendi. Achei. Aqui, ó. Esse aqui é o último, certo? Então, a prioridade é que você vai preocupar com o seu paciente. Talvez isso aqui seja o que você quer imprimir, por exemplo, para a gente resolver isso aqui primeiro com o paciente. Aqui embaixo, ao invés de ter o coisinho de mandar baixar ou de imprimir, tem essa pranchetinha aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não consigo dar zoom aqui, não. Consigo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aumentou um pouquinho para vocês, né? Aqui embaixo, ó. Conseguem ver? Que tem uma prancheta aqui. Tem o joinha para cima, o joinha para baixo, a prancheta e esse coisinho de refazer, né? Aqui, se você mandar refazer, ele só vai refazer esse trecho aqui, tá? Ele não vai fazer tudo, não. Então, ó, vem aqui, clica, ele vai copiar. Copiou, você põe num Word, num documento do Google, você que sabe, né? Para você conseguir imprimir isso e usar com o seu paciente, tá? Ok, tem como salvar. Ok. Entenderam, pessoal? Ficou alguma dúvida? Quando vocês estiverem usando, vocês vão conseguir usar, vocês vão conseguir, né? Vocês vão conseguir fazer um teste. Pega o exame de vocês que vocês já analisaram, vocês já sabem como é que tá, né? Para vocês entenderem o que que é. E outra coisa, essa IA, ela foi desenvolvida para ajudar a gente, principalmente agora, né, com os assuntos da pós, inclusive. Então, a ideia é que a gente fique cada vez melhor, né? Então, a ideia é que a gente fique, que a gente consiga fazer isso daqui ficar sempre melhor. Já tô aqui na minha cabeça, isso aqui depois vai virar uma IA de anamnese, né, completa. Mas a ideia é que vocês ajudem a gente a mexer nessa aqui. Porque se a gente fosse esperar ficar perfeita, não ia sair nunca. Não ia sair nunca. Porque a IA não é igual a gente, né? A IA não é igual. Se eu falo com vocês assim, o exame TGO deu esse valor. Se você olha lá, não achou TGO e achou AST, ALT, que seja, você vai falar, deve ser isso aqui, né? Ela não faz isso, tá? Então ela vai só melhorando, ela vai só pegando os dados, né? Pegando as informações de ajuste que a gente vai fazendo, a gente vai alterando, vai atualizando também, tá? Então eu preciso que vocês conversem com a gente, eu preciso que vocês falem com a gente, chame a Marina, fala, Marina, tá aqui, deu esse erro na planilha, tá? Por exemplo, aqui vocês viram que apareceu como não encontrada a vitamina D, certo? A vitamina D é meio que certeza que vai estar lá, né? Por exemplo, a hemoglobina vai estar lá, né? Hemograma, perfil lipídico, tudo que é mais básico e que está na nossa planilha de exames vai estar aqui dentro, tá? Eu vou Porém... obter, professora? Oi. Como que eu vou obter isso aí que você deu para nós hoje? Assim, Amanhã vocês vão receber um formulário lá no grupo e aí vocês vão preencher esse formulário. E aí vai ser enviado para vocês o acesso. tá legal. Tá bom? Sim, tá bom. Porque aí vocês vão fazer direitinho, a gente vai conferir, né? Porque vocês estão lá no grupo da pós, a gente confere direitinho, tá bom? Porque enquanto tem acesso à pós, vocês têm acesso à IA, tá? Eu vou aprender mesmo quando tiver em mãos, porque é muito pequenininho aqui. Mas é assim mesmo, Eu imaginei. Aqui é só para vocês consultarem depois, que vocês, né, já tiverem com ela na mão, mas vocês vão ver, gente, que é assim, é muito tranquilo. Não tem muito erro aqui, não tem muita dificuldade, tá? A gente quis fazer o máximo prática possível, porque já tem, a gente já, eu fico vendo, né, o pessoal já fica muito inseguro com consulta, né? Quem nunca começou ainda, né? Fica muito difícil para a pessoa conseguir
fazer uma consulta e ter segurança. E eu não queria uma coisa que ela precisasse se preocupar. Você vê que é só colocar um ok. Então aqui você pode estar conversando com o paciente e colocar o ok, sabe? Então assim, é muito simples de fazer, né? Uma coisa que é uma ideia que eu dou para vocês, quem for fazer isso em consulta e for mexer, e quiser mexer com a consulta e ao mesmo tempo fazer isso com o exame, uma ideia que eu dou para vocês é vocês dividirem a tela, tá? Dividam a tela, porque fica carregando de um lado isso aqui e do outro fica como é que fala? O que você está fazendo, a consulta com o paciente. Se você tiver pelo WhatsApp, tá fácil, porque você coloca o telefone no WhatsApp, né? A pessoa te manda os documentos no WhatsApp, você baixa o negócio e manda aqui. E aí você consegue conversar com ela no telefone pelo WhatsApp e você consegue mexer no computador. Mas se for pelo computador, né? Então a sua webcam do computador é melhor, o programa é melhor, que seja, você faça essa divisão de tela. Então pegue o negócio aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver. Ele não altera aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Que aí eu consigo colocar para vocês verem como é que faz, né? Pelo menos eu acho que é assim, pera. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Cadê? Essa. Aqui é a tela inteira. Deixa eu ver. Isso, aqui é minha tela inteira. Então, tá vendo que aqui vocês estão vendo a sinapse, né? Vocês vão vir com com a seta aqui em cima, né? Eu sei que muita gente já sabe fazer, muita gente não sabe fazer ainda, tá? A setinha do próprio mouse, né? Você vai clicar lá em cima como se você fosse mexer essa janela aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver sem que o negócio fique ruim. Aí, ó. Vocês estão vendo que tem uma outra coisa atrás, certo? Então aqui, por exemplo, eu estou mexendo a minha janela. Quando você põe o mouse lá em cima, aparece para você. Você clica e segura. Aparece para você. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso, tá? Para vocês verem. E aí vocês conseguem colocar a tela de um lado, né? Para que vocês consigam mexer nisso. Vocês conseguem mexer nesse ponto. E aí, ó, do outro lado, você seleciona o que você precisa fazer. Então, aqui, por exemplo, eu posso deixar aqui, por exemplo, esse com o meu exame aberto aqui, por exemplo, que é um PDF. Tá vendo que ficou em duas telas? Ficou separado as duas telas. Então, eu consigo ter duas telas, eu consigo ver de um lado a sinapse funcionando, né? E depois, e do lado de cá, eu consigo ver meu paciente na consulta, eu consigo ver os outros pontos, tá? É uma boa opção para que vocês não fechem a sinapse e deixem ela ali fazendo enquanto você está conversando com o seu paciente. Inclusive, você pode, essa parte das perguntas, por exemplo, né? Você tá lá, você tem que perguntar para ele na hora, né? Você pode ir perguntando para ele na hora, para ele te lembrar, para você ir lembrando isso, tá? Eu faço um vídeo, então, Antônio. Eu faço um vídeo e mostro como é que faz, tá bom? Prof, eu gostei. Acho que isso vai dar um up aí nas nossas consultas, porque realmente na hora que você está ali é muita informação, né? É muita Até você coisa. compilar tudo, até, Exatamente. né, associar e Exatamente. até mesmo para um retorno desse paciente, que muitas vezes a gente faz uma primeira consulta, pede os exames, aí ele vai te mandar os exames, né? Então também facilite para, né, essa Sim, praticidade. sim, Mas eu gostei, eu achei que dá para. Tem coisas que podem, né, com o tempo acrescentar, até mesmo essa questão da anamnésia, da queixa do paciente, a gente já ir colocando também, né, essas questões e ele ir, né, nesse banco de dados sim. nos orientando. Lógico, A ideia sempre. É, a ideia da IA é isso, né? É aham, você utilizar ela de forma inteligente, né? isso. Aham, Então, a planilha já foi uma forma uhum, inteligente de condensar informações em um lugar só, né? Porque quando eu estava fazendo muita consulta, na época que eu criei a planilha de exames, que eu realizava muita consulta, eu ficava meio perdida, porque por mais que você saiba interpretar exame, não é a mesma coisa de você bater o olho na planilha e ver as cores alteradas ali e falar, ah, é mesmo, isso aqui tá alterado. Porque você deixa uhum, passar, não tem jeito, né? É humano, não tem como. sim. Então, já foi uma ajuda à planilha, né? A IA, ela consegue ser melhor, óbvio, porque ela é mais atualizada e ela te dá esse norte, ela te dá essa interpretação maior, sabe? Já te dá esse guia. Você não precisa
pensar em cada biomarcador mais, né? Você consegue casar as coisas, as informações mais rápido. Lógico que a clínica é soberana, né? Mas Sim, exatamente. É o que eu essas falei. facilidades vêm para nos ajudar também, porque É, não é exatamente. fácil gravar tudo e ter tudo na ponta do lápis, Exatamente, né? exatamente. Da Aqui, língua. por isso que ela Uhum. não dá, ela é proibida de dar diagnóstico, de dar prognóstico, ela não dá Uhum. prognóstico. Ela só te sinaliza o que precisa dar atenção. Sim, Entendeu? com Tipo assim, certeza. porque a ideia aqui não é que você deixe de ser o profissional, entende? Uhum. É para agilizar mesmo, porque a gente tem que pedir exame, não tem jeito. A gente tem que pedir exame. E tem que pedir, a gente pede muito exame. Porque a gente já sabe que vai ter pequenas alterações, a gente sabe que um pontinho que altera no lugar pode alterar todo um organismo. Então, é difícil a gente ter entender isso, né, de um jeito que decore, que a gente fique decorado. Então, a IA, ela traz essa tranquilidade pra gente. Com Eu sou certeza. suspeito para falar, ficou muito boa. Ficou muito boa. Pessoal, mais alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Professora, Sim. sim, professora, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma duvidazinha com relação à planilha da anamnese. Sim. Há dias eu tive a fazer uma anamnese e na parte física não entrava, pronto, os dados físicos, né? A altura, o peso, Aham. aquilo não estava a converter, ok? Não estava a dar certo. E eu queria saber o que é que se faz quando aquilo não está a funcionar. Se Eu, é eu não, alguma eu não tô vendo quem tá falando. Que não tá aparecendo pra mim aqui. Quem é que tá falando? Manuela Furtado. Manuela, achei você, Manuela. Manu, é o seguinte, quando for assim, manda você estava em consulta, porque em consulta vai ser mais difícil, né? Sim, Estava em consulta, né? Porque normalmente não acontece isso, né? A automação do exame físico ela é muito rápida, ela é muito tranquila. Então não tem muito pois. como dar erro, né? Mas quando for assim, se você tiver no horário comercial, você consegue falar com a Marina, para ela conseguir te ajudar ali, pede urgência, manda um urgente para ela, só para tentar te Eu até ajudar. pedi ajuda à Marina, só que ela disse que o WhatsApp dela não estava a dar muito certo, tinha algum problema, então ela não pôde me ajudar. E também eu constatei que antes eu via que naquela parte, na parte de baixo, aparecia a sugestão de exames e não estava a aparecer também isso. Entendi. Você conferiu se você abriu a planilha certa? Sim, É porque assim, a gente tem, porque tem não dentro da pós tem a planilha certa, sim, né? Mas sim. tem gente que entrou, por exemplo, que me conheceu antes de entrar na pós. Sim, Então eu já tinha, entrei antes da pós, né? pois Mas então, eu já tinha a abri, planilha antes. já tinha antes, mas eu abri aquela da pós, que está naquele Sim, PDF. entendi. Sim, Entendi. eu abri ali. Deixa eu olhar ela aqui. Como é que ela está? Manuela, só uma dúvida aqui sobre o uso. Você está abrindo ela no Microsoft Excel ou está abrindo ela no Google Planilhas? No Excel, quer dizer, eu não sei exatamente onde é que eu estou a abrir, mas eu acho que eh, eu faço a cópia, não é? Faço a cópia e depois ele abre automaticamente. Agora, eu não sei exatamente onde é que ela está a abrir. Entendi. Você está fazendo a cópia, ela deve estar abrindo no Google mesmo, no Google Pois, acho que Planilhas. sim. É, deixa eu olhar aqui. Cadê? Inicial. Cadê? Você teve dificuldade aqui, né, no IMC? Tem. 120. Será que ela não pôs ponto ao invés de vírgula? Ou pôs o número direto? Porque daí, às vezes, a altura lá, se põe ponto, talvez dá erro, né, na planilha. Tá vendo? Ó? Eu coloquei 180 porque não é metros, né? É centímetros. Tem. Então é 1,80. Aí, agora deu. Uhum. É, Às vezes colocou ponto, ou pôs o número sem a divisão do ponto, e, tipo, colocou entendi. pontinho, né? Entendi. Deixa eu testar ela com ponto 1,8. Deixa eu ver. Um ponto não dá, é vírgula. Pois. Entendi. Nossa, foi tão automático que eu fazia aí com vírgula que eu não.
Mas eu acho que eu Ó, tinha viu o posto data agora. vírgula. Aquilo não ia mesmo. 1,8. É, Tá ele é bem. com vírgula Vou mesmo. prestar mais atenção nisso. Tá, mas aí, qualquer Agora, coisa, depois que você tentou acessar e não conseguiu? Depois que doutora? passou isso? Oi? Não percebi, doutora. Depois que que passou isso, você tentou acessar e tentou mexer nela de novo? Eu tentei várias vezes e não dava, não ia mesmo. Tem que ver por quê. Às vezes a planilha tá, não sei, às vezes, sei lá, desatualizou sua versão do Google, não sei. Esse realmente Mas não é a eu nunca vi sugestão de esse. exames sempre aparece. Tá nessa planilha nova, não? Da pós, não? Sim, tá com ela. Tá Essa também nela, não né? aparecia. Uhum. Sim, exato. É, lá também tem um número, na própria página inicial da planilha, tem ali o Uhum. número de suporte, que no caso a Marina, ela não é especialista no uso da planilha, mas temos uma equipe que atende o uso da planilha separado. E aí eles Tá bem, conseguem acompanhar caso a caso, né? E conseguem tirar essas dúvidas também. tá bem. Mostra a parte inicial aí, por favor, doutora, sobre Pera, a suporte. tem que. Tá na primeira página. Sim, aqui, ó. O Fale Conosco. Ah, ok. Tá bem. Esse não Tá? aparece para mim, toda essa Sim, para mim informação. também não. Não? Não. Não. Ops, talvez a versão da, da pós não tenha, né? Aí vai ser falha minha, porque é eu que organizo isso. Vou É, pode adicionar ser. lá. Então tá, vai olhar lá para atualizar. Pode ser isso, porque essa parte aqui é o home. É esse primeiro aqui embaixo, antes de pré-consulta. O Ok. inicial tá aqui, aí tem a abazinha home aqui embaixo. Uhum. Não é a mesma página mesmo, porque aí tem a oferta da pós e para os alunos não tem a oferta da pós, porque eles já estão na pós. Mas enfim, É, eu vou verdade. olhar aqui e vou fazer a atualização da planilha dos alunos, tá bom? Sim. Aí até amanhã já Tá está bem. atualizado. Obrigada, tá? Obrigada. Mas não deixa de chamar, tá, Manu? Tá bem, obrigada. A Marina tá aí para isso, tá bom? Tá É, bem. isso que eu falo de uma aula utilizando a planilha junto com a avaliação de um exame seria ideal. Aula prática com uso e raciocínio clínico. Maria, as aulas que a gente tem, normalmente, os nossos encontros, né? Os nossos encontros, eles são de tirar dúvida e de aula, igual aqui hoje, né? A gente está tirando dúvida e eu trago algum assunto de aula para vocês, né? A planilha, ela é intuitiva para isso mesmo, entende? Aqui não tem por que eu trazer para vocês uma aula de uma consulta minha que demora quase 2 horas para eu preencher com vocês isso daqui. Porque eu atendo de um jeito e cada um de vocês atender de outro. Entende? Por isso que ela é fácil de mexer e por isso que a gente deixa o suporte o tempo todo com vocês, tá? Aqui não adianta gerar um raciocínio clínico com a planilha, porque ela não gera isso, entende? Ela é para você conseguir se guiar na sua consulta. Por isso que ela foi feita para que qualquer profissional pudesse usar ela, entende? Não tem uma coisa que é característica de só para médicos, ou só para dentistas, ou só. Aqui chegou no inicial, aqui entrou na consulta com o paciente, pronto. Isso aqui é o que você vai fazer. Entende? Então não tem porquê eu fazer um caso clínico com a planilha. A gente vai demorar muito mais na aula, a aula fica muito mais cansativa, porque aqui tem inúmeros lugares de preenchimento, né? Então, a gente precisa preencher o histórico do paciente, a queixa, analisar o perfil menstrual, se for feminino, histórico alimentar, hábitos de vida. Tudo isso aqui é coisa que você vai analisar com o próprio paciente. Entende? Por isso que a planilha ela é intuitiva. Ela é para isso. Não tem como eu pegar e trazer para você aqui sei lá, 2 casos clínicos só para preencher a planilha. Eu prefiro trazer isso em formato de aula, ensinando como vocês fazem, entende? A planilha, ela não é para a gente agarrar nela, entende? Ela é só para a gente ter um norte, para você lembrar, eu tenho que perguntar do histórico alimentar, eu tenho que perguntar da nutrição, se toma algum suplemento, né? A ideia da planilha de anamnese é essa, tá? E casar essas informações no final. Então você vai pegar ali e vai ver que tem lá
quando chegar no finalzinho, você preencheu tudo, todas as informações e automações, lá no final, na página de conduta, vai ter lá falando os medicamentos que interagiram. Então, quais os micronutrientes que provavelmente estão depletados aqui, né? Dependendo do histórico, você vai já associar, vai correlacionar com o histórico do paciente. Então, a planilha ela é para isso, é para ser prática e rápida, entendeu? Doutora, deixa eu te pedir uma coisa. Se a Sim. mulher ela tem esterectomia, Tem o né? quê? Histerectomia, retirada total do útero, Sim, né? E você deixou frisado isso e também na pós a gente viu no módulo a questão do ciclo menstrual, né? O sim, período é muito importante. Como sim. é que a gente faz essa análise nessa situação? Aí você não entra com o ciclo menstrual. Normalmente a gente entra com a alteração de hormônio, e aí um negócio, Mari, vai vir muito mais a análise de histórico do que o perfil menstrual em si, entende? Por quê? Sintomas que ela apresenta? Seria? Também, Uhum. mas assim, se ela tirou o útero, não tem mais o perfil menstrual, certo? Aham, Só que isso. ainda tem hormônio. Ela Uhum. produz, ela continua tendo, né? Ela só não produz óvulos mais, ela não tem o útero mais. Então, a análise, ela não vai ser mais tão atual, vamos colocar assim. Não é tão mais em relação a como que tá o perfil dela agora. É como que ela Uhum. viveu uma vida inteira, como que foram os sintomas da vida inteira. Aí você vai ter que fazer uma análise de todo o histórico mais detalhado. Porque quando a pessoa Uhum. tem o período menstrual ainda, você consegue identificar Uhum. isso, você consegue entender que, tá, é uma pessoa que menstrua muito. Então você consegue entender que essa mulher ela vai ter mais deficiência de ferro, certo? Ah, mas a pessoa não tem um útero e tem deficiência de ferro. Então, analisa histórico para ver se ela menstruou muito a vida inteira, entende? Porque aí a gente vai Entendi. ter que analisar em relação a como que estão os hormônios, como que foram os hormônios antes, se a gente se conseguir, né, se tiver exames de antes, para saber como é que foi a vida dela antes, entende? Porque tem pessoas que a retirada do útero, óbvio que vai alterar, porque a mulher é o útero, né? É a Pois mulher, é. mas vai alterar muito ela. Mas tem pessoas que vão ter menos diferença na vida, vamos colocar assim, nos sintomas, no sentimento dela, quando ela retira o útero, do que outras pessoas. Entende? Tem Uhum. pessoa que. Tem mulher que acaba, tem mulher que, Uhum. né, o hormônio desregula tanto que ela, ela, ela desenvolve, sei lá, um monte de coisa de uma vez. E tem mulher que não. Tem mulher que só dá umas coisinhas ali. Então, é analisar histórico, tá? Quando é assim. Tá. É que tem muita questão do hormonal, né? Porque quando ela tá no período, Sim, né? sim. Tudo Tem que isso. analisar, tem que fazer os exames de novo para saber quanto tempo que foi que fez a cirurgia, porque talvez o corpo ainda não adaptou à falta do útero, entende? E aí Uhum. tem que ver como é que estão os exames, tem que fazer os exames para saber quando ela sente sintomas, por exemplo, como se fossem sintomas de TPM, né? Porque o corpo está acostumado a ter os sintomas de TPM, então depende do tempo da cirurgia. Então tem vários pontos que tem que ser feito, aí tem que analisar de tudo de novo. Aí você vai ter que analisar mais ainda o histórico de forma mais detalhada ainda do que só olhar a parte menstrual, né? Uhum. Então tá bom. Obrigada. Nada. Tudo certo, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida? Amanhã vocês vão receber, então, um formulário, tá? Esse formulário, ele vai... vocês vão preencher lá direitinho, bonitinho. E aí, vocês vão receber, tá? Esse acesso para vocês testarem a sinapse, tá bom? Aí vocês já podem começar a colocar os exames de vocês, né? Começa a analisar os exames, ver lá, né? Se ele falou que não tem uma coisa, analisa se realmente não tem essa coisa. Se tiver lá no seu exame, você coloca, tá bom? Vai ajudando a IA. Tudo certo, então? Então tá, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado da IA, espero que vocês utilizem muito ela, tá? Pra gente conseguir aprimorar ela. E eu espero vocês quarta-feira que vem, tá? Na nossa aula. Um abraço para vocês.